Pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje, eu e o professor Yosemir, a gente vai repercutir o texto do Richard Wolff, Inteligência Artificial, Lucro versus Liberdade, que é um texto que a gente publicou recentemente lá no nosso blog. E caso você ainda não tenha se deparado com o texto, para facilitar a vida, eu estou deixando já o link para ele aqui na descrição do episódio. Só antes da gente começar, deixa eu lembrar que estes episódios, esse e os anteriores, né, eles estão disponíveis, né, além de ir lá no nosso blog, né, Resultado Geral, blog de crítica da economia política, eles estão também nas plataformas de streaming, né, lá o canal é Resultado Geral Podcast de crítica da economia política. Lembrando que quando a gente lança um episódio novo, ele pode demorar alguns dias para aparecer, principalmente no Deezer, que é o mais demorado deles, mas ele pode levar um tempinho também para aparecer lá no Google Podcasts. E também os episódios estão disponíveis lá no canal no YouTube, Crítica Marxista. Bom, mas dito isso, vamos logo ao episódio. Olá, Thiago. Muito bom a gente poder voltar aos assuntos que a gente tem discutido também no blog. E esse texto que você fez referência, né, que foi postado também no blog, a tradução do texto do Richard Wolff a respeito da inteligência artificial, traz uma série de questões interessantes que a gente poderia discutir, inclusive à luz das coisas que o próprio blog já vem postando sobre o assunto e que você, em particular, vem acumulando nessa discussão, né, nessa seara. E uma coisa que é interessante assim, em torno da inteligência artificial são essas grandes expectativas que estão sendo anunciadas, né? E até, de certa forma, um investimento expressivo, né? Então, tem uma questão de várias empresas investindo na inteligência artificial, até a questão de países, né, em termos de competição internacional. Os Estados Unidos parece que estão apostando firme, né? E a China também, nesse campo. Então os investimentos estatais estão assumindo magnitudes aí exemplares. E o que sempre aparece às vezes é uma expectativa muito apocalíptica, né, dessas inovações tecnológicas. E uma coisa que eu acho que é interessante aqui no texto do Wolff, ele faz uma certa referência de que, olha, essas inovações ocorrem com alguma regularidade na dinâmica capitalista e faz parte do seu processo histórico, né? E aí eu queria saber de você disso, assim, como é que a gente poderia compreender essa regularidade histórica de outras inovações, né, no passado, e que também se nutriram grandes expectativas apocalípticas, né, que também não foram bem confirmadas, e que tipo de expectativa poderia ser mais realista de fato com o que está acontecendo nesse momento em torno da inteligência artificial? Então, para a gente começar a pensar isso, eu vou começar aqui falando de algumas coisas que eu acho que são mais óbvias, e aí eu vou avançando para algumas coisas que eu julgo mais complexas, né? O primeiro ponto é que o principal motivo, né, para toda essa onda de catastrofismo é o fato da gente estar diante de uma variável nova, mas ainda num contexto de grande restrição para grandes parcelas da população. E aí, como o Wolff coloca, essa nova variável, ela não chega a oferecer alento, né? Principalmente dentro das condições capitalistas, né? Mas sim uma nova ameaça para a classe trabalhadora, né? No entanto, se a gente coloca os pés no chão, mesmo considerando que o potencial das AIs ainda é um pouco nebuloso, pois a gente não sabe, né, quais outros saltos tecnológicos ela ainda vai impulsionar, o fato é que os efeitos práticos da implantação em larga escala das inteligências artificiais ainda é algo que provavelmente está a alguns anos, né, de distância, pode ser até que algumas décadas. E isso pode parecer absurdo, né, porque a gente está num momento em que a gente está sendo bombardeado por uma série de produtos que, pelo menos segundo as propagandas deles, né, eles já seriam movidos por aí, enfim. Só que quando a gente olha para os exemplos do passado, a gente consegue ter uma melhor perspectiva disso, né? Hoje as empresas e repartições públicas, né, elas passam por uma grande onda de digitalização de processos. E quando eu falo em digitalização de processos, eu não estou falando apenas de documentos, né, mas de processos de trabalho mesmo, então fluxos de atividade mesmo.
Só que essa onda de digitalização, ela não tem a ver com a inteligência artificial. Na realidade, trata-se, né, de realização de coisas que, em potência, já estavam disponíveis desde mais ou menos a virada do século XX para o século XXI. Algumas coisas até um pouco antes e outras um pouco depois. Mas, aliás, antes de eu avançar nisso, é bom esclarecer que, para estudar o potencial das AIs, eu tenho olhado preferencialmente para dois lugares, né? Para os escritórios mesmo, então estou falando de atividades administrativas, aquelas coisas mais prosaicas, contabilidade, RH, atividades jurídicas, enfim. E aí para uma um pouco mais glamourizada, né? Que é a indústria do áudio, que é um setor que, quando eu comecei a pesquisar, parecia ser a ponta de lança das AIs. Eu sempre falo aquela história de você jogar no YouTube aí, um cantor X interpretando uma canção de uma banda Y completamente diferente, e aí tinha algumas coisas assim muito impressionantes. Só que, ainda que seja precipitado generalizar o que aconteceu e o que está acontecendo, né, nesses dois setores, é curioso que alguns padrões se repetem, mesmo envolvendo atividades muito distintas, né? Desde o início do processo de digitalização, então, que remete lá ao aumento de processamento dos computadores, advento da internet, enfim, muitas outras coisas, né? A gente consegue perceber que as transformações foram graduais e até certo ponto lentas, e ainda faltam alguns degraus até que a gente possa dizer que todo o potencial da era da digitalização esteja de fato sendo realizado. O primeiro passo, né, nesses degraus, eu diria que foi a transformação do que era analógico para um analógico digitalizado. Isso quer dizer basicamente que os mesmos processos, né, os mesmos fluxos de trabalho do analógico continuam sendo realizados, mas agora diante de um computador. Na indústria do áudio, essa fase, inclusive, é muito visual. Se a gente olha para os primeiros softwares que foram criados, e curioso é que ainda hoje eles são os mais comercializados, né? Esses softwares, eles são réplicas digitais de consoles, compressores, enfim, de todos os aparelhos que eram usados na época analógica. Então o próprio design deles é uma reprodução do design de consoles e compressores analógicos. A ideia mesmo é que que os produtores saibam que o que eles estão usando é uma replicação daquele console, daquele aparelho que ele usava analogicamente. E mais do que isso, ainda hoje as empresas que lideram esse mercado são as empresas que melhor conseguiram fazer essa digitalização do analógico. Então, o digital mais parecido com o som do analógico, com as funções do analógico. E só para fazer um paralelo, né, com as atividades administrativas, a gente pode comparar isso com os softwares de edição de texto, as planilhas, e até mesmo nessas as videoconferências, né? E eu acho até que é curioso que o fato de que ainda hoje, quando a gente fala em videoconferência, principalmente no ambiente corporativo, né, o fato de gerar polêmica ainda é um sinal de que o digital não está avançando, atropelando completamente o analógico, né? E o passo seguinte, né, então voltando para aqueles degraus, o passo seguinte foi o advento de processos e softwares que já não remetem mais ao analógico. No plano administrativo, a gente está falando, por exemplo, dos sistemas RPs e GRPs. E para não me alongar muito, basta dizer que até hoje tem sido desafiadora a implantação, né, desses sistemas, tanto nas empresas quanto nas repartições públicas, né, no Estado. E na indústria do áudio, quando se diz que algo é digital, isso carrega uma conotação negativa. Então, o digital lá ainda é visto como algo muito artificial, enfim, algo que não é natural. Então, assim, a gente está falando, né, algo que 20, 30 anos depois, né, do surgimento daquelas tecnologias que eu comentei, né, um pouco antes, que possibilitavam, né, essas grandes transformações em processos de trabalho, possíveis eliminação de postos de trabalho, e ainda hoje a gente está falando em uma transição, e ainda hoje a gente consegue ver resquícios, e às vezes até mais do que isso, do passado analógico dessas coisas, né? Essa questão que você pontuou, né, até destacando alguns setores aí mais
talvez assim, mais suscetíveis, né? E de fato esse setor mais de serviços. E quando a gente fala de setor, acho que é bom também falar, acho que é das atividades de serviços, né? Porque às vezes em muitas indústrias tem um componente muito grande, né, de serviços, né? Então, em várias indústrias que produzem mercadorias físicas, né, que são essas tradicionais, né, indústria no sentido de transformação, tem lá também um escritório imenso, né, acoplado e muitas vezes até com um quantitativo de pessoas maior do que a própria linha mesmo de produção, né, aquele conjunto de trabalhos lá chamados improdutivos no sentido da produção do valor, né, mas que são indispensáveis para a condução dos próprios negócios. E é interessante assim destacar que nesse setor de serviços, assim, talvez seja realmente o mais setor, e volto a dizer, das atividades de serviços, né, que talvez sejam as mais vulneráveis para a introdução dessas novas tecnologias. Mas aquela questão, né, assim, essas tecnologias vão ser implementadas, obviamente, se elas forem poupadoras de trabalho, ou permitirem aí uma maior produtividade por unidade de trabalho existente, né? Então, acho que esses dois componentes estão muito associados, provavelmente não só, né, mas assim, tem outras questões envolvidas, até talvez uma capacidade não de você reduzir a folha de trabalho, mas até de expandir a capacidade, né, de execução de certos serviços, como atendimentos e outras coisas, outras modalidades. Então, assim, onde isso for possível, essa tecnologia vai ser bem recebida, né? E o setor ou atividade de serviços é exatamente aquela em que esse componente do capital variável, né, da força de trabalho, atinge um grau maior, né, de presença, né, tem um maior volume. Eu não vou dizer aqui de massa de salários, mas quantitativo me parece que é uma afirmação honesta, né, de uma quantidade de gente, né, porque elas geralmente são, por tradição, mais intensas em força de trabalho do que em tecnologia, né, aquela relação de capital constante, capital variável, né, da chamada composição orgânica do capital, tem esse componente também quantitativo aí. E me parece que a área de serviços, ou as atividades de serviço, realmente ela é mais suscetível, né, para essa poupança de trabalho e para essa talvez ampliação da capacidade de atendimento, né, nesses setores em particular, com a introdução da inteligência artificial. Então, e assim, a introdução disso pode produzir efeitos desse efeito que nós já conhecemos historicamente, né, dos efeitos de deslocamento da força de trabalho para outros setores, né, na medida em que elas poupam o trabalho de certas indústrias, os setores econômicos, e essa mão de obra precisa ser deslocada. A questão, principalmente da ameaça do desemprego que existe, é porque não se sabe muito bem o diferencial de velocidade entre os trabalhos que são poupados no setor e a expansão de trabalhos, potencialmente, talvez, né, em outros setores, né? Então, esse diferencial também pode pressionar uma existência maior de um exército de reserva, né, ainda que possa ser transitório. Mas também depende de outras circunstâncias, né, do estágio ali do desenvolvimento do ciclo econômico, enfim, então depende de uma série de outras questões. Mas o Wolff, ele pega esse ponto, assim, né, de que essas novas tecnologias, em particular a inteligência artificial, serão certamente empregadas se com elas houver aí alguma margem de expansão dos lucros, né? Então, desse ponto de vista econômico, assim, essas tecnologias parecem que de fato estão recebendo uma considerável atenção. Teve um levantamento da Bain & Company que disse que cerca de 85%, ela entrevistou 600 empresas. Dessas 600, 85% disseram que vão adotar inteligência artificial nos próximos anos, o que não é uma coisa pequena, né? 85% dessas 600. E nessas 600 empresas que foram entrevistadas, naquelas em que os empregados, os trabalhadores tiveram algum tipo de acesso a essas novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas,
elas conseguiram ampliar aí a produtividade em 50%, segundo os gestores entrevistados. Ou seja, né, tem aí de fato um campo, né, assim, de possibilidade de movimentação. O relatório dessa Bain & Company, no entanto, não apresentou de que setor está se tratando, né, de que tipo de atividade são essas empresas. Enfim, o relatório ele não é aberto para esse detalhe, mas, enfim, quem sabe a gente pode voltar a esse assunto aí num outro momento. Mas, e aí tem outra questão interessante que se adiciona a esse levantamento, é que de 2015 para 2022, nesse período todo, praticamente se movimentou aí mais ou menos uns 300 bilhões de dólares nesse investimento nessas novas tecnologias, em particular a inteligência artificial, né, que a gente está aqui tratando. E essa magnitude de investimento diz respeito apenas ao setor corporativo. Obviamente que quem lidera esse investimento são os Estados Unidos, mas aí perseguido aí pela própria China, né? Mas esses investimentos que foram levantados, eles passam mais pelos capitais venture capitals, né, os capitais de risco e algumas startups. Então, se supõe que o montante desses investimentos deve ser maior, e porque também não estão contabilizados aí os investimentos estatais, né, que estão ocorrendo também nessa direção, assim. Então me parece que tem uma corrida também internacional, né, entre países, no caso, entre grandes economias, mas também entre os seus setores corporativos específicos aí. E de tal monta que a Bloomberg estima que até 2032 esse mercado vai alcançar 1,3 trilhão de dólares, né, de possibilidades de negócios. Então é uma coisa que, obviamente, que tem muita especulação em torno disso. Nós já vimos casos parecidos, como foi na época daquelas .com, né, que teve aquela crise, que passaram um cabo no globo que dava para ir e voltar na Lua várias vezes, né? Então tem um processo também especulativo que muita gente tenta ganhar com essas expectativas que nem sempre são confirmadas. Então também tem essa dimensão aí do processo que não é bom esquecer. E agora, mas eu queria voltar a isso, assim, a esse ponto, né, para chamar atenção para isso, né, de como é que potencialmente, mesmo que não haja, né, um processo de desemprego ou coisas assim de calamidade, né, nessas atividades de serviço, mas que certamente possa servir como um tipo de pressão, né, em atividades que são aquelas consideradas classicamente como dos filhos da classe média, e não só como, né, enfim, eliminando postos de trabalho em alguma medida, mas também aumentando essa pressão, né, ou seja, para diminuir a dependência também do capital em relação a esses setores, assim, a essas forças de trabalho aplicadas nesses setores, e que não são setores também classicamente organizados e capazes de resistir, né? E aí eu queria voltar isso para você, assim, você tem visto como é que tem sido aparecido, né, essa discussão sobre a introdução dessas novas tecnologias, só que do ângulo aí daqueles potenciais, vamos dizer assim, aqueles que vão ter que conviver com as suas consequências imediatas e de médio prazo. Colocando isso de outro modo, né, como é que os trabalhadores estão reagindo a essa introdução, né, dessas novas tecnologias? Estão se organizando? Quer dizer, tem notícias disso? Então, antes de entrar na última questão que você fez, teve duas questões que você comentou que eu queria dar uns pitacos, né? Primeiro, quando você falou ali na corrida de investimentos, né, que você comentou, se a gente trouxer aquela expressão do Brenner, né, a gente está vivendo hoje numa economia de jogo de soma zero, né? Só que eu acho que a novidade aí é que os agentes econômicos hoje eles têm mais noção disso. Então, o que a gente deve esperar é menos cooperação entre empresas, mesmo que sejam empresas, né, de diferentes setores, menos cooperação entre os estados, entre centros de pesquisa de diferentes países, enfim. E acaba que um dos resultados disso
é que tem, né, diferentes empresas, né, diferentes centros de pesquisa desenvolvendo uma tecnologia para resolver o mesmo problema, mas de formas bastante distintas, né? Então o público externo vai ter muita dificuldade em conhecer o que de fato a inteligência artificial está fazendo. O que, assim, pode pensar, por causa de um leigo, né, isso não tem muita importância, né? O que ele quer é que o produto seja, né, que a demanda dele seja atendida. Mas se a gente pensar isso num uso profissional, em empresas que, por exemplo, elas tinham completo controle dos processos de trabalho, você incorporar uma tecnologia que você não sabe muito bem o que ela está fazendo, isso pode ser um gargalo, né? Isso pode ser um problema. E um problema ainda maior pode ser o fato de que aquela questão de marketing mesmo, né? Que as empresas vendam um software lá que não tem nada de inteligência artificial nele, mas como você não conhece muito bem os bastidores, né, o que está por trás do software, elas alegam lá que ele tem inteligência artificial, enfim. Esse é um tipo de problema que a gente deve começar a enfrentar aí nos próximos anos. Aí tem um outro ponto que você comentou ali, que eu queria até explorar um pouquinho mais, né? Que é a questão das vantagens e das desvantagens que a inteligência artificial teria ou tem, né, em relação às tecnologias. Por exemplo, você falou lá do caso dos cabos de fibra ótica no início na virada do século, né? Que vantagem a inteligência artificial teria para ser implementada mais rápido, né, e de forma menos especulativa? Ela tem uma vantagem que é primeiro, se a gente voltar lá principalmente para aqueles softwares que eu comentei antes, né, os sistemas de gerenciamento administrativo, e para que eles entrassem em funcionamento, além de um alto custo de aquisição, né, porque normalmente os softwares eles são desenvolvidos, eles têm que ser desenvolvidos, né, sob demanda para a especificidade daquela empresa, então eles são softwares caros. Além disso, o custo de implantação dele, da transformação, né, dos processos de trabalho interno para conseguir acomodar o software, costuma ser um custo bastante elevado também. E então, sei lá, por exemplo, é necessário digitalizar documentos, às vezes transformar departamentos, né, para acomodar novos processos de trabalho, enfim. Já as inteligências artificiais, elas não parecem apresentar um custo de implementação minimamente parecido com isso. Na realidade, a propaganda que faz é que elas, inclusive, oferecem, né, a possibilidade de ganhos imediatos. Então, você implanta ali, mesmo que a sua organização interna ali esteja bastante defasada, bastante desorganizada, né, a inteligência artificial ela serviria justamente para tentar conseguir entregar resultados, mesmo sem que essa desorganização seja solucionada, né? Só que tem algumas externalidades aí, né? Alguns problemas que não tinha com as tecnologias anteriores. O primeiro deles, que agora a gente está falando de uma demanda assim, de poder de processamento que é gigantesca. No caso, né, da indústria do áudio, né, que eu comentei antes, isso tem sido uma questão. Tem algumas tecnologias que os benefícios delas são muito grandes, só que o malefício do poder de processamento que ela demanda inviabiliza o uso dela da forma com que o pessoal precisaria. E se a gente pensar nessa questão energética, a gente vai esbarrar também na questão climática que a gente comentou aqui com o Eduardo no episódio anterior, né? Então, ele comentou a necessidade de reduzir a demanda energética, né? Então, isso pode ser um ponto bastante complicador na implantação rápida das inteligências artificiais. Bom, agora chegando finalmente, né, na questão que você tinha lançado aí, né, sobre a reação dos trabalhadores, né? Esse custo de implantação baixo, né, que eu comentei antes, inclusive deve dificultar uma reação organizada dos trabalhadores, né? Porque para implantar os sistemas ERPs, antes da implantação, né, quando começava a ver essa acomodação de processo de trabalho ali, havia toda uma necessidade de convencimento, né, de gerar engajamento dos funcionários, né, que viriam suas rotinas transformadas, enfim. Então, isso acabava jogando, né, dando para os trabalhadores uma capacidade de reagir muito maior do que a que eles devem ter hoje.
Eu lembro, por exemplo, quando eu estava na graduação, 15 anos atrás, que esse ponto, né, da dificuldade de implantar esses sistemas era alvo, assim, de estudos de caso, enfim, então, de várias disciplinas, né, se olhando isso do ponto ali operacional, mas também olhando do lado da cultura organizacional, do RH, enfim, era um problema bastante relevante e que, obviamente, eles não colocavam lá explicitamente, mas a questão ali é que o trabalho, né, a classe trabalhadora tinha ali um poder de reagir, né, muito mais óbvio até, né? Você não precisava extrapolar muito aquela sua realidade imediata para conseguir se organizar para reagir. Que parece que hoje é um pouco o caso da dificuldade em reagir à inteligência artificial, né? Pelo menos enquanto ela ainda não está sendo ali implantada diretamente. Mas pode acontecer de quando ela começar a ser implantada diretamente, você não ter nem tempo, né, de reagir. Ela está sendo implantada ao mesmo tempo ali que está sendo dado baixa na sua carteira, né? Só que aí tem um outro problema, né? Eu falei, por exemplo, em dar baixa na carteira. Nessa realidade que a gente está vivendo hoje, cada vez mais funcionários pejotizados, né? Essa realidade de LinkedIn também, acaba que para a maioria, né, dos trabalhadores, meio que já vira uma obrigação fazer curso, né, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento profissional para aprender a trabalhar com as AIs, né? Entra toda aquela arquitetura, né, ideológica e empreendedorística, né, que reforça ainda mais o papel dos trabalhadores em aprenderem rapidamente, que é uma ameaça, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Se você sair na frente, você deve ganhar mais, enfim. Só que quando a gente olha especificamente para o setor, né, a indústria do áudio que eu comentei antes, né, principalmente ali pegando a parte mais artística mesmo, isso tem sido a possibilidade da implantação em larga escala das AIs já tem gerado reações muito diferentes do que a gente pode ver em outros setores, né? Para você ter uma ideia, aliás, dois pontos, né? A primeira vez, né, que eu fiz uma busca relacionada a isso no YouTube, eu fiquei assustado com a quantidade de vídeos, né, que foram indicados ali do pessoal, né, da indústria do áudio, né, engenheiros, né, de áudio, músicos mesmo, enfim, colocando ali, aí vai eliminar a sua profissão, enfim, e discussões, né, até bastante aprofundadas, enfim. E também, né, quando eu gravei aquele podcast ali na época como crítica marxista ainda, sobre a inteligência artificial, me colocaram até num grupo no Facebook lá de artistas contra aí, enfim. Então, nesse setor especificamente, há tentativas, né, de fazer uma reação um pouco mais organizada. E tem um último ponto aí que justifica também toda a preocupação nesse setor, principalmente quando a gente olha ali pro caso dos engenheiros de áudio, né, pro pessoal que faz a masterização, que faz a mixagem, né, que é um pessoal que tem remunerações bastante elevadas, né, se comparado com os outros setores, né. A gente está falando ali algo em torno de $500 por dia para um profissional assim de médio para bem sucedido, né. Então não estou falando nem da ponta. Então obviamente que é um pessoal que não está buscando uma recolocação na carreira, né? E eu acho que esse ponto aí, ele acaba gerando uma grande interrogação. E inclusive que eu não tenho, aqui é a parte que eu tenho menos a contribuir, né? Eu posso especular aqui um pouquinho e de repente você consegue até estender um pouco mais isso, né? Que é a discussão que tipo de postos de trabalho que as inteligências artificiais elas vão atacar antes, né? Que o foco é na atividade de serviço, né? Como você comentou, eu acho que não tem nem muito como contra-argumentar. Vai ser isso mesmo, a não ser que ela gere saltos tecnológicos em outras áreas, né, que, enfim, que incorporem a inteligência artificial, mas para algo mais, né, então ali ela incorporada ali maquinário, robôs, enfim, mas aí é uma mistura, né, a inteligência artificial pura, como a gente está discutindo, ela tem a cara, né, do setor de serviços mesmo, né, das atividades de serviço, né. Por outro lado, ainda que sempre pareça para a gente, né, mais factível que as atividades mais simples, né, sejam as eliminadas ou sejam eliminadas primeiro, e portanto, né, a gente está falando dos postos de trabalho com pior remuneração, só que o princípio, né, é que as inteligências artificiais, obviamente, elas são inteligentes, né? Ou seja, não é uma tecnologia que pretende agilizar coisas corriqueiras, né?
Ainda que, e esse é um ponto que pode ser um game changer aí, né? Que quando algumas atividades simples, aliás, isso acho que vale para todas as atividades simples, quando elas ganham muita escala, né? Elas têm que ser feitas em grande escala, elas se tornam um problema bastante complexo. Então abre essas duas possibilidades. As AIs eliminando atividades simples, mas conseguindo fazer isso em grande escala, de forma muito simples, né, de forma muito barata de implantar, né? E o outro cenário é esse, né? Dela realmente se mostrar inteligente e descomplicar atividades altamente complexas que hoje ficam na mão, né, de funcionários ali, de trabalhadores com altas remunerações e com muito poder de barganha, né? Como ninguém sabe muito bem fazer o que eles fazem, né? Eles acabam ali tendo possibilidades de negociar salários muito melhores, né? Então aí teria essa possibilidade. As AIs descomplicam essas atividades e aí pode ser até que em números absolutos de postos de trabalho ela gere mais, porque você eliminaria um posto de trabalho complexo, mas criaria ali a necessidade de realizar várias atividades simples, né? Então, você poderia gerar vários postos de trabalho, mas nenhum deles com a remuneração minimamente compatível, né? Comparável com aquela remuneração do trabalho complexo inicial. Enfim, há vários exemplos no passado, né? E mesmo no setor produtivo, né? Que mostram como esse tipo de movimento já aconteceu antes, né? Mas é como eu falei, aqui eu tô na especulação da especulação. De repente, a gente consegue voltar a isso em outros episódios já mais bem munidos, ou de repente você já tem alguma coisa aí e até consegue comentar um pouco mais pra gente. Na verdade, esse último ponto que você está levantando, e você já colocou muito bem, né? A gente está num momento ainda em que é muito difícil, né? Porque pra gente só é possível avaliar de fato pós-festum, né? Depois que essas coisas acontecerem. Então, estamos aqui talvez naquele momento muito perigoso, né? De apenas tatear certas tendências. E é muito difícil de dizer, né, que tendência que vai se efetivar, porque depende de uma série enorme de fatores. E essa condição também se reflete até no texto do Wolff que a gente está comentando, porque nele também não traz assim, né, nenhum tipo de estudo mais dedicado sobre em que setores que isso avançaria mais, ou que tipo de atividade, que caminhos que seriam aí percorridos por essas consequências que você chamou a atenção. E tanto é que ele coloca muito assim, né, num plano muito genérico, né, falar de modo extremamente genérico, sugerindo que a utilização quase como se a utilização da inteligência artificial fosse algo totalmente generalizado, o que me parece duvidoso, como foi, por exemplo, a robótica também, né? Do jeito que se falava a respeito das inovações tecnológicas daqueles anos ali, dos anos 80, 90, 2000, né? Claro, aumentou muito a população de robôs produtivos, né, industriais no mundo afora, mas isso não se esparramou de modo generalizado para todo quanto foi tipo de indústria. E mesmo nas indústrias onde isso avançou muitíssimo, como foi, por exemplo, o setor automotivo, houve inclusive um certo retorno, né, ao emprego de mão de obra, né, aquele figurão lá, o Elon Musk, ele mesmo deu uma declaração nos jornais, deve ter uma coisa de uns 4 anos, mais ou menos, dizendo que teve que recontratar seres humanos, né, para colocar em certos postos de trabalho, porque eram as pessoas que conseguiam resolver problemas, né, antecipar problemas e resolver problemas, coisas que os robôs não conseguiam fazer. Então, mesmo nos lugares onde há uma generalização considerável, né, da aplicação de robôs, tem limites para isso. E por enquanto, né, até aqui. Então, assim, do mesmo jeito que a robótica não se generalizou para todos os setores de modo equânime também, né, e nem abarcou todos os setores também, eu imagino que também vai acontecer algo semelhante com esse tipo de tecnologia específica aí que a gente está aqui comentando, né, por conta das suas especificidades, ainda que tenha uma dimensão de custo muito diferente do que a gente está falando aqui de maquinaria, né, mas ainda assim não sei se ela vai se esparramar dessa maneira como se teme de certa maneira, né? E o Wolff tem essa coisa assim de
de tratar como se fosse uma coisa genérica, né? Então ele mesmo faz afirmações do tipo que essa, né, a utilização da inteligência artificial ela poderia, vamos dizer assim, provocar, né, condições melhores para todo mundo, mas como ela está subordinada ao lucro, né, então ela vai produzir efeitos talvez aqui contraditórios. Só que é isso, assim, esses efeitos contraditórios precisam ser sopesados à luz exatamente da capacidade disso ser generalizado, que eu acho duvidoso, né, assim, pelo menos baseado na experiência histórica que a gente tem. Só que, e aí pegando esse ponto que a gente estava comentando, né, ou seja, do avanço dessas inteligências artificiais e do modo como os trabalhadores podem responder e tudo mais, o Wolff nesse texto ele faz uma colocação, né, como se fosse uma espécie de contraste, e que poderia até sinalizar como se fosse um horizonte, né, de uma agenda trabalhista, o desenvolvimento de cooperativas dos trabalhadores, né, em que, por exemplo, né, os trabalhadores seriam seus próprios empregadores, né, e que a aplicação da inteligência artificial numa economia baseada em cooperativas de trabalhadores, supondo também que essas cooperativas fossem generalizadas da maneira como ele concebe, os efeitos seriam outros porque poderiam ser focados, por exemplo, na diminuição do tempo de trabalho e ampliação do lazer, né? E eu fico esse ponto assim que eu acho interessante porque eu me lembro do Marx sugerindo que, olha, que as cooperativas certamente são aqueles pontos mais avançados, né? Digamos assim, dentro ainda da lógica do capital, do capitalismo, mas aquele ponto mais desenvolvido ali em que os trabalhadores estão em condições, né, de controlar a própria produção, mas ainda que submetidos à própria lógica do capital, à lógica do mercado, né? Aí eu acho interessante isso, assim, eu queria te ouvir sobre isso, né? Quer dizer, sabe, assim, será que de fato o Wolff não tem aqui uma certa romantização do problema, né? Uma certa posição romântica, porque mesmo que houvesse várias cooperativas, uma economia, vamos dizer assim, com uma presença de cooperativos, trabalhadores extremamente marcante, e que a inteligência artificial fosse, né, aplicada em alguns dos setores em que essas cooperativas operam, quer dizer, né, eu fico pensando nisso, banco financeiro usando aí, né, assim, isso ser uma cooperativa, né, umas coisas assim que tem uma certa cacofonia, né, na própria elaboração. Mas, de qualquer maneira, eu fico me perguntando sobre isso, né, assim, faria muita diferença de fato se for cooperativa ou não, porque, né, tem um imperativo da lógica do próprio capital e do mercado que levaria esses trabalhadores, uma vez que são também seus próprios empregadores, a ter que se auto-explorar economicamente dentro da própria lógica que ainda seria persistente, né? Então, eu fico de vez em quando achando que essa saída, né, vamos dizer assim, por um cooperativismo, ainda, só que dentro de uma lógica de uma economia capitalista, enfim, né, colocaria outros problemas, né, e talvez seria extremamente mais problemático do que o Wolff pode imaginar, né? Então, queria que você pudesse comentar sobre isso, assim, como é que você vê esse ponto, né? Essa história das cooperativas serem uma alternativa, eu tenho convicção de que elas não são, mas eu admito que é um ponto complexo, né? Porque não é uma questão muito visual, né? E também, aí a gente é obrigado a admitir que às vezes, né, no campo marxista, se fala do capital um pouco como a gente estava até brincando outro dia, né? Como os jornalistas falam do mercado, né? Porque dá a ideia que é um ente onisciente ou um ente melindroso. Ou quando não, né? Às vezes fica parecendo também que é uma questão de teoria da conspiração, uma doença infecciosa ali que sai contaminando todo mundo pelo ar. Mas por isso que eu acho que aquela nossa discussão sobre os gestores do capital, ela é importante e ela é fundamental para explorar casos como esse, né? Uma forma de expor é dizer que o capitalismo é um conjunto de regras que determinam as nossas possibilidades de existência. Só que, se a gente está jogando um jogo, enquanto a gente está jogando esse jogo, a gente só pode fazer aquilo que as regras do jogo, né, o que o jogo nos permite fazer.
É justamente isso que caracteriza que a gente está jogando aquele jogo. Só que o capitalismo é um jogo que a gente não tem a opção de não jogar. E isso vale tanto para a classe trabalhadora quanto para os capitalistas, né? Quanto para a burguesia. Inclusive também para os gestores políticos, né? Que às vezes o pessoal pensa o Estado meio à parte disso, né? Só que a única diferença, na verdade, tirando não em questão dos papéis desempenhados, né? Mas a diferença mais marcante entre esses vários players, né, os jogadores, é que o burguês ele pode momentaneamente decidir queimar o seu patrimônio. E enquanto o patrimônio dele perdurar, aí ele consegue viver numa bolha ali e ficar meio à parte do jogo, mas é momentaneamente, é só uma situação completamente circunstancial. O fato é, então, que os burgueses, normalmente, né, quando eles estão desempenhando o seu papel no jogo, na corrida capitalista, né, eles vão atuar ali como, normalmente, como gestores do capital, né, seja no setor comercial, numa indústria, no Estado, enfim, nos bancos. E aí eles vão necessariamente ter que atuar dentro das regras do capitalismo, personificar, né, a lógica, né, do capital, que é da maximização do capital investido, para a gente não entrar em questão de ganhos de lucro, questão, né, de ganhos fictícios, enfim. Mas a moral da história é que os trabalhadores, agora chegando na nossa questão, né? Os trabalhadores, quando eles assumem o comando de um negócio, mesmo que seja na forma de uma cooperativa, eles se tornam de uma forma um pouco diferente, né? Uma forma cooperativa, mas eles se tornam necessariamente gestores do capital. Enquanto gestores do capital, os trabalhadores eles têm uma grande desvantagem, que eles possuem laços com os seus antigos colegas de trabalho, né, ou com seus ainda atuais colegas de trabalho, né. E aí, tanto que a forma cooperativa, ela teve, ao longo, né, dos últimos anos, principalmente, ela teve sucesso assim, muito episódicos, né? Tem alguns casos ali de fábricas falidas que, por meio de cooperativas, conseguiram, né, recuperar o negócio. Mas não é uma forma organizativa que se expandiu e conseguiu, inclusive, derrotar firmas tipicamente capitalistas muito bem já instaladas, né? Até porque vem também problemas com financiamento e outros detalhes ali que dificultam a vida deles, né? Então eu não vejo nada de muito promissor na aplicação das AIs no contexto das cooperativas. Na verdade, eu não consigo ver nada que seria diferente na aplicação das AIs para as cooperativas do que seria para os negócios, para as empresas tradicionais. Eu acho que o ponto é, se a gente pensar num contexto mais radical, aí sim, a gente vai pensar para além das regras, né, do capitalismo, né? Aí sim o negócio começa a mudar de figura. Mas isso vale para as AIs, vale para a robótica, vale, enfim, para todas aquelas tecnologias que a gente já comentou aqui ao longo do episódio, né? Acho que a gente tem acordo, né, nesse ponto, né? Não, são pontos que merecem atenção, né, um acompanhamento, principalmente porque, pelo que tudo indica, essa discussão da inteligência artificial não vai sair do cenário aí pelo menos desse horizonte, né, de preocupação do jornalismo econômico, das corporações aí, das firmas de consultoria, né, e acho que me parece que é algo que tem sugado a atenção, talvez, eu volto aqui à discussão, né, se com razão ou não, né, se é apenas uma modificação, assim, incremental meramente, né, mas vamos acompanhar e voltar ao assunto aí, mas bom demais voltar a conversar, deixar um abraço para você aí e para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, então por hoje é só. Lembrando que na descrição do episódio a gente está deixando links, né, e referências pertinentes ao episódio de hoje. Queria agradecer de novo ao professor Yosemir pela presença nesse episódio e a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá.